Boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Rui. Rui, você não acha que o capitalismo ele é utilizado e tem sido usado e as pessoas têm abraçado ou têm seguido ele e tem, de certa forma, funcionado? Porque no cerne do ser humano, o desejo por possuir algo, por ter propriedade, né, já é algo que está intrínseco na natureza humana. E só para fechar, para mim a melhor coisa que o comunismo fez foi a criação do time de hóquei soviético de 54 a 1980. Obrigado, valeu. É boa. É boa. Essa do rock é... Não, eu não acho que... Eu acho que é uma confusão. Uma confusão natural, mas é uma confusão. Por exemplo, você mora numa determinada cidade, aqui em São Paulo. Aí você paga aluguel. Logicamente que pagar o aluguel, você se sente lesado por pagar um aluguel. Você gostaria que a casa fosse sua, para você não ter que pagar o aluguel. Você se sente mais seguro tendo a casa também. Imagina a pessoa, num determinado momento da vida, ela fala assim, bom, amanhã eu vou, sei lá, não consigo trabalhar e tal, como é que eu vou pagar o aluguel? Se eu tiver a casa, minha vida fica muito mais fácil, etc. e tal. Nesse sentido, todo mundo que mora nessa sociedade quer ter alguma propriedade. O cidadão quer ter uma casa, quer ter um carro, porque é necessário para a vida dele. Mas isso não é uma propriedade verdadeira. Né? Não é uma propriedade, por exemplo, que implica em você despossuir outra pessoa. É uma necessidade social. Né? É uma coisa que, digamos assim, querer ter uma casa, querer ter um automóvel, é como querer também ter uma escola de graça, uma universidade de graça. É uma coisa que é boa, uma necessidade sua. Agora, o problema da propriedade não está aí. Porque isso não é propriedade no sentido verdadeiro da palavra. O problema da propriedade é quando a pessoa domina, né, um sistema produtivo, uma empresa, por exemplo, uma indústria. Então, todo mundo trabalha para ele. Ele paga salários mais baixos e tudo que aquela empresa produz vai para o bolso dele. Essa propriedade que é o problema. Porque essa propriedade ela está despossuindo os outros. Quer dizer, ela está tirando de alguém para tomar para si. Se eu tenho uma casa, eu não estou lesando ninguém. Né? Na melhor das hipóteses, por algum motivo, acumulei um dinheiro, ou arrumei uns amigos que me ajudaram a construir a casa, pronto. Ninguém ficou pior ou melhor porque eu tenho uma casa. Se eu tiver muitas casas, tiver um grande palácio que pega uma parte importante da cidade, é outra coisa. Agora, se eu sou o proprietário de uma empresa e o pessoal é obrigado a trabalhar para mim, aí eu estou lesando todo esse pessoal. O pessoal está trabalhando, recebendo pouco, produzindo muito, e tudo que é produto do trabalho deles vem para mim. Esse que é o problema da propriedade privada. Essa propriedade privada que precisaria acabar. Né? É um monopólio. Não tem nada a ver. Isso é um monopólio. Não é um monopólio em geral econômico. É um monopólio, porque são poucas pessoas que têm essa propriedade desses empreendimentos e a maioria não tem nada. Não tem. Por exemplo, você pode abrir uma oficininha no fundo de casa, se você for um operário. Mas uma fábrica, você não tem dinheiro para abrir isso daí. Você precisa de capital. Mas se esse cara conseguir, ele abriu uma oficina no fundo da casa dele, aí ele começa a crescer, contrata um cara, começa a crescer, daqui a pouco ele tem uma baita empresa, uma fábrica gigante com um monte de funcionários. Esse cara, ele é o quê? Ele tá explorando? Ele tá dando oportunidade? Ele tá explorando as pessoas. Mesmo que ele tenha vindo de baixo? Porque acontece o seguinte, né? O que é um capitalista? Né? Aquilo que a gente chama de burguesia, no sentido científico da palavra. O capitalista, o burguês, é aquela pessoa que não precisa mais trabalhar. Ele não trabalha mais. Né? Você tem também o pequeno burguês. O que é um pequeno burguês? Por que ele é pequeno e o outro é o grande?
O pequeno burguês é aquela pessoa que ainda trabalha. Você tem um comércio. Aí você vai no comércio, está o dono do comércio e 3 funcionários. Aí ele vai lá, ele organiza, ele vende e tal, mas ele tem os funcionários. Então ele trabalha e ao mesmo tempo ele explora o trabalho dos outros, mas ele ainda trabalha. O capitalista não, ele não trabalha mais. Ele se transforma, ele pode ter começado como operário, mas num determinado momento ele se transformou num parasita social. Ele vive do trabalho dos outros. Mas ao mesmo tempo, ele tendo essa iniciativa de ter criado esse negócio, ele não deu oportunidade para as pessoas trabalharem também e poderem criar o seu próprio negócio? Não, ele deu oportunidade, mas a oportunidade que ele está dando, em geral, é uma oportunidade da pessoa sobreviver, de ser um miserável. E depois a pessoa está, digamos assim, na dependência dele. Amanhã ele acha que a empresa não está dando o lucro que deveria dar, ele manda demitir 30% do pessoal, deixa o pessoal na rua da amargura. Quer dizer, ele é praticamente dono do pessoal. Então, as pessoas vivem uma situação de insegurança. Se tudo correr bem, o pessoal não vai reclamar, embora seja uma exploração. Vamos pegar a seguinte situação. No ABC paulista, os operários começaram a chegar no final da década de 50. A maioria vindo do Nordeste. Uma parte vinha de Minas Gerais também, veio bastante gente, né? Alguns vieram do sul do país, a maioria do Nordeste. Alguns do Centro-Oeste e tal. Aí criaram-se as grandes fábricas metalúrgicas. Por exemplo, o meu sogro, que já morreu, ele era operário metalúrgico. Ele veio de Minas Gerais, ele começou como faxineiro na empresa. Mas como a coisa estava se desenvolvendo com muita rapidez, ele aprendeu um ofício, ele se transformou em... não sei se ele era ajustador ou fazia manutenção de máquina e tal. E ele, trabalhando muito, né? Também não é que fosse uma vida tranquila. Ele trabalhava de noite para ganhar mais, ele tinha muitos filhos. Ele tinha que sustentar os filhos e trabalhar de noite, uma coisa muito dura. A maioria das pessoas que eu conheço não pegaria essa oportunidade, não. Aí ele construiu uma casa aqui, comprou alguma coisinha lá, um sítiozinho em Minas Gerais e tal. Né? Não conseguiu muita coisa. Botou os filhos para estudar, uma parte fez faculdade, os filhos têm uma posição social melhor do que a dele, mas é porque a situação era muito favorável. E ele era uma pessoa também muito decidida, trabalhava e tal, porque o normal não é isso, né? O normal é que a pessoa não aguenta o repuxo e começa a beber, é uma vida muito dura, muito difícil. E não é uma esse negócio de que a pessoa deu um emprego é uma escravidão. Em situações muito favoráveis você consegue alguma coisinha, mas no geral você não consegue nada. Mas é necessariamente uma exploração, uma obrigação, porque tu falou o cara está sendo obrigado a trabalhar ali. Obviamente que pela vida ele é obrigado a trabalhar, né? Mas não ali. Não ali, em algum lugar, né? Mas todos os lugares são iguais. Existe alguma possibilidade de ser uma relação amigável entre o patrão e o trabalhador? Existe. Existe, mas é uma coisa artificial. Eu já vi situações em que os trabalhadores se davam bem com o patrão. Tem patrão também, não é o mais comum, é até raro. Onde a pessoa não é também um sanguessuga, né? Que quer explorar até o fundo o trabalhador. Por exemplo, no ABC, durante o bom período, você trabalhar numa empresa estrangeira, né? Numa Ford, numa Scania, era um emprego muito bom. Então o pessoal se sentia bem, se sentia motivado, porque estava ganhando bem. Mas quantas empresas são assim no Brasil? É muito pouco, né? Tem patrão que é mais humano, apesar de que todo patrão, por mais humano que ele seja, na hora que a coisa se coloca, ou o dinheiro dele, ou o trabalhador, é o trabalhador que vai sofrer. É uma dura realidade. Eu conheci muitos capitalistas, eu participei de greves contra os capitalistas, em várias empresas. Eu devo ter participado aí de centenas de greves. Aí eu conheço bem esse negócio. Eu não acho que é um problema da pessoa.
Mas em muitos casos você olha e você fala, esse cidadão aqui, ele é um matuto, ele veio de baixo, né? Ele batalhou, ele está numa... A situação dele também não é fácil, né? Principalmente se é empresa nacional. A empresa nacional sofre uma concorrência desleal, assim, brabíssima das empresas estrangeiras, né? Então você vê, não é um problema da pessoa, não é que aquela pessoa é ruim. Ela age de maneira ruim, muitas vezes, porque ela é um capitalista. É a situação dele que determina, né? Por causa do contexto que ele está inserido. Alguns têm a ideia de que o que eles estão fazendo é absolutamente certo, que o trabalhador está errado e tal. Que o trabalhador é pobre porque não estudou. Como se todo mundo pudesse estudar tranquilamente.